Algumas pessoas me perguntaram do que se tratava essa série. Ficaram um pouco assustadas com essa expressão coração em chamas. Afinal, o que é essa coisa de coração em chamas? É uma série incendiária? O que é esse negócio? Vai pegar fogo? O Rodrigo ali me mandou um e-mail perguntando se era nome de filme, né? Parece nome de filme. Ou nome de novela das 8, né? Que você falou. E a gente, de fato, precisa explicar um pouco do que se trata. Obrigado, Leila. O que se trata esse assunto? O que nós estamos, na verdade, querendo conversar durante os próximos domingos? O versículo-chave dessa série pode nos ajudar nisso. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Esse texto traz a proposta da série. A proposta da série está descrita exatamente aí. Eu queria que você pudesse ler comigo esse texto para a gente, desde já, provavelmente nós vamos repetir esse texto várias vezes nos próximos domingos, e isso precisa realmente ficar no nosso coração e na nossa mente. Vamos juntos então? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Na linguagem de hoje a expressão é: não sejam teimosos. Na tradução de Eugene Peterson, a mensagem é: não fechem os ouvidos. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, não sejam teimosos, não fechem os ouvidos. E essa voz não é a minha voz, essa voz é a voz de Deus. Nós vamos orar mais uma vez para a gente nos preparar então, pedir que Ele nos ajude a não endurecer o coração. Vamos lá? Senhor nosso Pai, nós estamos agora começando a estudar a Tua Palavra, a refletir um pouco sobre esse assunto relacionado ao nosso coração. E nós queremos pedir que o Senhor nos inunde de amor, de calor, que a nossa fé não seja uma fé puramente intelectual e vazia, mas que modifique o nosso coração, que nos transforme de verdade, que nos aqueça, que nos traga um hálito novo de vida, e que a gente possa experimentar, sentir verdadeiramente nas nossas emoções, no nosso comportamento, no nosso caráter, no nosso testemunho, no amor de uns pelos outros, esse amor que vem do Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor amoleça então e aqueça o nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O que é um coração endurecido? Esse texto fala sobre endurecer o coração. E eu pensei em trazer para vocês, inicialmente, 3 exemplos, 3 casos, 3 histórias que podem nos ajudar a entender e a perceber o que é um coração endurecido. Porque muitas vezes, quem está com o coração endurecido não percebe que está com o coração endurecido. Porque o coração está insensível. Então eu queria que você pudesse ouvir e receber essas 3 histórias como ilustrações sobre o que pode acontecer com o seu coração e com o meu coração ao longo da jornada. A primeira historinha é a partir de um texto muito interessante de um psicólogo americano chamado Rollo May. Esse cara escreveu um texto chamado O Homem que Foi Posto numa Jaula. Eu tenho aqui um resumo desse texto, não o texto todo, porque ele é um texto um pouco longo, talvez 4, 5 páginas. Mas ele se trata, do que trata esse texto? De uma história de um rei que resolveu fazer uma experiência. Ele, olhando as pessoas do seu palácio, ele teve uma ideia. O que acontece se eu pegar um homem, um trabalhador, pessoa comum, livre, e pegar esse cara e colocar ele dentro de uma jaula? O que vai acontecer com o comportamento, com a vida dele, com as suas emoções? E ele resolveu fazer essa experiência. Ele chamou um psicólogo para acompanhar clinicamente o caso,
e mandou trazer uma jaula lá do zoológico, colocou no pátio do seu palácio e aleatoriamente pegou um trabalhador que estava indo para o seu trabalho num dia de manhã e colocou ele preso dentro da jaula. Muito interessante as fases, as reações que esse homem começa a ter e a apresentar ali dentro da jaula com o passar do tempo. Eu queria ler um trechinho, então, um resumo do que acontece com esse homem. A princípio, o enjaulado manifestou estar confuso, repetindo para o psicólogo que o observava do lado de fora: preciso pegar o trem, devo ir para o trabalho, não posso chegar atrasado. À tarde, mais consciente do que estava acontecendo, começou a protestar de forma veemente: o rei não pode fazer isso comigo, é injusto, é contra a lei. Falava com a voz forte e seus olhos faiscavam de raiva. Durante a semana, continuou com suas reclamações. Quando diariamente o rei passava pela jaula, o homem protestava contra o monarca. Mas este lhe respondia: você está bem alimentado, tem boa cama, não precisa trabalhar, estamos cuidando muito bem de você. Por que essas reclamações? Após algumas semanas, elas começaram a diminuir e, passados alguns dias, cessaram por completo. Mais algum tempo, e o prisioneiro começou a discutir com o psicólogo se seria conveniente dar a alguém alimento e abrigo só para se fazer uma experiência. Demonstrava estar mais conformado. Defendia a ideia de que o ser humano tinha de aceitar tudo passivamente. Assim, quando dias depois um grupo de professores e alunos veio observá-lo, o enjaulado os tratou cordialmente, explicando-lhes que escolhera aquela maneira de viver. Mas havia grandes vantagens em estar assim protegido. Afinal, não precisava se preocupar com inúmeras coisas secundárias e podia concentrar sua atenção sobre o que lhe interessava. Que coisa estranha e curiosa, pensou o psicólogo. Por que ele deseja tanto que os outros aprovem sua maneira de viver? Nos dias seguintes, cada vez que o rei passava diante dele, o homem preso se inclinava, reverenciando-o, ao mesmo tempo em que lhe agradecia pelo alimento e abrigo. Quando julgava que ninguém o observava, mostrava-se impertinente e mal-humorado. Se alguém tentasse conversar com ele, já não mais procurava demonstrar as vantagens de estar preso e ser bem tratado, mas limitava-se a repetir: é o destino. Ou então dizia simplesmente: é. E aí vem então a última fase. Vou colocar ali no quadro para vocês essa última fase, que é o ponto final dessa experiência. Olha só o que o texto diz. É difícil dizer quando falou a última frase com algum sentido, mas o psicólogo percebeu que um dia o rosto do homem não tinha mais expressão alguma. O sorriso deixara de ser subserviente e tornara-se vazio, sem sentido. Não mais usava a palavra eu. Aceitara a jaula. Não sentia raiva ou ódio. Não mais raciocinava. Estava louco. Ou racionalizava, né? Estava louco. Gente, essa história é uma história que representa o que acontece com muitas pessoas. A princípio, determinadas situações que acontecem na nossa vida nos deixam revoltados. A gente tem aquele poder de reação, de lutar contra, de tentar fazer as coisas certas, aquela paixão inicial. E de repente algumas coisas acontecem que vão tirando a nossa liberdade. A gente vai se colocando em algumas jaulas. E aí a gente lentamente vai aceitando essa jaula. Lentamente, comodamente, a gente vai perdendo a capacidade de reagir. Até o ponto em que, como o texto diz, a gente simplesmente aceita a jaula. A gente se conforma com a jaula. E a gente já não tem mais sorriso. Veja, não há reclamação, há indiferença. A diferença desse homem antes e nesse último estágio, qual é? É que agora ele não reclama, mas ele também não tem mais paixão. O olho dele já não olha diretamente nos olhos de ninguém. Ele é frio. Ele é uma espécie de zumbi. Ele já não tem grandes alegrias.
ele simplesmente vai levando a vida. O seu coração endureceu. Essa é uma história que nos ajuda a entender o processo. Uma segunda história vem de uma atividade que nós fizemos com um grupo de casais aqui da comunidade, que foi ir ao cinema para assistir esse filme, Um Divã para Dois. Quantos aqui assistiram esse filme, mesmo que não foi com o nosso grupo aqui? Quem assistiu aqui? Um bom grupo aqui assistiu. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque esse filme retrata, é o segundo exemplo, é a segunda história sobre um coração endurecido. Um casal da meia-idade que, com seus 30 e poucos anos de casamento, chegaram a um ponto tal que existe fidelidade, eles moram na mesma casa, não traem um ao outro, convivem, recebem a visita dos filhos, trabalham, mas dormem em quartos separados. Eles já não têm mais nenhum tipo de contato sexual, eles já não têm nenhum tipo de intimidade, o relacionamento é frio, é distante, não há mais aquela alegria dos primeiros dias. Eles estão com o coração completamente endurecido e insensível. Existe convívio, mas não existe amizade, não existe intimidade. E muitas vezes é isso que acontece na nossa jornada espiritual. A gente mantém a nossa fé, a gente mantém as nossas crenças. Muitas vezes a gente mantém até uma membresia, fidelidade a Deus e à igreja. Mas já não existe mais a alegria, brilho nos olhos, paixão. Não existe mais intimidade com Deus. Não existe mais alegria em orar, em ler a Bíblia. Tudo se torna um peso, um fardo. Mas o que acontece com esse casal é o que acontece com a vida de muita gente do ponto de vista espiritual. Essa é a segunda história, sobre o que significa um coração endurecido. E a terceira história, o terceiro exemplo, vem de um desenho animado, que eu não sei quantos aqui assistiram, que é o Ratatouille. Ratatouille é o desenho de um ratinho cozinheiro. E lá na França havia então um crítico gastronômico muito conhecido, o nome dele era Ego. E esse crítico, ele escrevia comentários, críticas sobre os restaurantes da cidade. Eu acho muito interessante a figura do crítico. Porque o crítico, ele experimenta a comida, ele vai ao restaurante, ele está ali no meio de todo mundo, mas ele vai não para saborear, ele vai para criticar. É muito interessante essa coisa do crítico. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma entrevista alguns dias atrás na rádio, e lá na Band News estavam entrevistando o diretor, redator-chefe, não sei, da revista Rolling Stones. É uma revista de música. E a repórter que estava fazendo a entrevista perguntou a esse redator como é que era para ele essa vida, porque ele, a trabalho, ele tinha que ir em grandes shows. E ele ia de graça, convidado às vezes para poder resenhar o show, fazer uma crítica da banda e tal. E aquele cara disse um negócio que me surpreendeu. Ele falou assim: olha, é legal, de fato a gente pode ir, a gente conversa com os cantores, os astros da música nacional, internacional, a gente está lá, vai no camarim, a gente conversa com os caras. Mas ele revelou uma coisa: olha, eu não consigo mais, mesmo quando eu não estou trabalhando, ir a um show e curtir a música. Porque quando eu estou ouvindo a música, eu já estou imaginando os detalhes técnicos do show. E eu já estou pensando o que eu vou escrever. Eu já estou pensando nos pontos fortes, nos pontos fracos, os critérios, a banda, o que é bom, o que não é e tal. Eu não consigo simplesmente sentar lá e curtir a música. E sabe que isso aí, na hora, me deu um estalo? E eu fiquei pensando, é isso que acontece com muito cristão. Muito cristão já está com o coração tão endurecido que não consegue mais simplesmente curtir a música. Porque sempre ele está na posição de avaliar, de fazer uma resenha, de julgar, de dizer é isso, é assim, não é? Ele não consegue mais simplesmente apreciar o som da música. E essa música é a música que vem do alto, que aquece o nosso coração. Esses três exemplos nos ajudam então
a entender alguns dos sinais de um coração endurecido. Quais são esses sinais? Talvez você hoje possa, com toda sinceridade, começar a avaliar o seu próprio coração, fazer o que eu fiz com o meu, quando durante essa semana eu estava pensando em cada um desses itens. E eu fiquei pensando, de fato, meu coração às vezes tem estado endurecido. Gente, quais são esses sinais? A gente pode tirar dessas histórias, primeiro, uma acomodação, uma sonolência. Um coração endurecido é um coração acomodado. Ele já não tem grandes variações. Ele está ali no ponto morto. Ele entrou num movimento de rotina, acomodado, sem grandes sustos, mas também sem grandes paixões. Ele está acomodado, ele está sonolento. Segundo sinal é uma indiferença, que seria uma falta de sensibilidade. Ele já não consegue mais sentir. O que ele ouve já não toca mais no seu coração. Ele já não sente mais aquela presença de Deus como ele sentia antes. Ele está indiferente, ele está meio... é mais ou menos quando você tem aí um calo, e ali no lugar do calo você perde um pouco a sensibilidade. Ele está assim, talvez para se proteger, mas ele está assim, insensível. Desânimo e perda de interesse. É uma espécie de falta de motivação. De fato, você avalia a sua vida e você está desanimado. O que você faz às vezes movido por um esforço tremendo, porque já não é mais prazeroso. É um desânimo, perda de interesse. Ou então, perda da alegria e do entusiasmo. Já não há mais aquela paixão dos primeiros dias. Espiritualmente, você já não tem mais aquele ânimo, aquela alegria, aquele entusiasmo que você teve um dia. Ou então, uma distância de segurança. É mais um sinal. O que é isso? É aquele cuidado para não se envolver muito. Então você, você procura chegar bem na hora, no culto, você sai logo depois que acaba, você não quer muito contato, o seu envolvimento é mínimo porque você sabe que você precisa estar aqui, mas nada de muito envolvimento sério, nada de abrir intimidade para ninguém, nada de talvez expor muitas coisas diante de Deus espiritualmente. Ou seja, você mantém uma distância em que você não está nem lá e nem cá, você está ali no meio termo. É uma distância de segurança. Ou então, a gente pode pensar num relacionamento burocrático, como aquele do filme de Van para Dois. O relacionamento é única e exclusivamente funcional. Então, isso é muito interessante, porque lá em casa, e às vezes quando a gente briga um pouquinho, e veja, o pastor também briga com a mulher, viu? Às vezes quando eu brigo com a Juliana, aí o nosso relacionamento fica burocrático. Então a gente manda um e-mail, a gente troca e-mails durante o dia, e o e-mail sempre é assim, quando está brigado é assim. Quem vai pegar a Gabi na escola hoje? É você? Tá. Não esquece de comprar, ir no mercado, comprar carne. Não esquece de pegar o dinheiro do banco, pagar a conta. Ou seja, você tem que manter a ordem da casa funcionando, mas não há mais aquela alegria. Não há mais nenhum tipo de intimidade. É isso que acontece quando o coração começa a ficar endurecido. O relacionamento é burocrático. Então é aquele negócio. Senhor, a oração é aquela padrão, né? Senhor, obrigado por este dia, muito obrigado pelo alimento. Abençoa o nosso trabalho, perdoa a multidão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém. É uma oração básica que você já aprendeu a fazer e você repete aquilo ali, mas já não tem mais intimidade. É burocracia. E aí vem o ego, o espírito crítico, é falta de prazer, um pessimismo, uma reclamação interior, ainda que isso não se manifeste exteriormente, mas você está sempre naquela posição, deixa eu ver qual é, deixa eu avaliar, gostei, não gostei. E aí a gente começa a ficar com um espírito muito crítico, muito amargo. Eu não sei se você já se viu assim, dessa forma. Eu muitas vezes me vi desse jeito. Gente, não é possível. Que é chato. O crítico, ele é chato, na verdade, porque ele está sempre na posição de quem está avaliando.
Ele não curte música. Então é o que acontece muitas vezes. E aí gera o quê? Impaciência. É mais um sinal de um coração endurecido. Quando os nervos ficam à flor da pele e a gente acaba faltando muitas vezes amor em tudo que a gente faz. Esses são alguns dos sinais que nós vamos estar conversando durante esse tempo aqui, sinais de um coração endurecido. E uma pergunta que a gente precisa fazer antes da gente continuar e entrar efetivamente aqui no nosso texto é a seguinte: por que a gente endurece o coração? Como é que é esse processo? Como é que isso começa? O que leva a gente a endurecer o coração? Rapidamente eu poderia mencionar algumas coisas, como por exemplo as decepções que a gente passa. Ou seja, quando fracassam conosco, quando pisam na bola com a gente, quando algumas coisas acontecem que não são do nosso agrado, e aí a gente já está assim, poxa, o que eu faço já é voluntário, não estou ganhando nada para fazer isso. E aí o pessoal ainda está me tratando desse jeito. Fizeram isso comigo, eu não estou lá para isso. E aí a gente começa a se decepcionar e a decepção vai nos afastando um pouco. A gente se decepciona com algumas coisas que acontecem e aí o nosso coração vai endurecendo e a gente vai se afastando. Ou então, pecado. Se a decepção é quando fracassam com a gente, o pecado é quando a gente fracassa com os outros. Porque sabe o que acontece? Ninguém é só nessa vida decepcionado. A gente também decepciona. Não é verdade? Ou será que só decepciona a gente e a gente não decepciona ninguém? Eu acredito que a gente também decepciona as pessoas. Certo? Vocês concordam comigo? E a gente precisa ter uma honestidade, uma sinceridade nisso e entender que muitas vezes o nosso pecado vai nos insensibilizando. Já viu aquela coisa de você pecar e de repente aquela consciência culpa você e você fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí você vai, ajoelha, chora, pede perdão. Aí daqui a pouco você cai de novo. E aí você ajoelha, ora, chora, Senhor, por favor. Aí você daqui a pouco, o que faz? Cai de novo. E aí na terceira ou quarta vez, você já não chora tanto, você só pede perdão. Aí na quinta você demora uns 2 dias, aí você lembra que tem que pedir perdão. Da sétima, oitava, décima e diante, você começa a ficar com uma coisinha chamada consciência cauterizada. E você já não sente mais a dor do pecado. O pecado se tornou tão frequente na sua vida que isso criou um calo espiritual de insensibilidade no seu coração. Você endureceu o coração. Ou então, circunstâncias difíceis pelas quais a gente passa nessa vida. E alguém já disse que existem 2 tipos de pessoas: aqueles que passam, aqueles que são como o ovo e aqueles que são como a cenoura. Não sei se você é ovo ou cenoura. Porque o que é isso? Se você pegar o ovo e a cenoura e colocar dentro da água quente, o ovo, o que acontece com ele? Ele não endurece? Agora, se você pegar uma cenoura que é dura e colocar na água quente, o que acontece com ela? Ela amolece. Tem algumas pessoas que são como ovo. Quando passam pelo fogo, endurece, fica amargurado, começa a se queixar da vida. Outros, quando passam pelo fogo, são quebrados. Quando eu falo aqui de um coração em chamas, não é chamas para fazer o que acontece com o ovo. É chamas para o que acontece com a cenoura, para amolecer o nosso coração. Circunstâncias difíceis podem endurecer o nosso coração. Outra coisa que pode levar um coração endurecido, uma autoconfiança, quando a gente começa a pensar que pode seguir sozinho. Então a gente começa a pensar, não, eu tenho a minha fé, importante é eu manter a minha leitura da Bíblia, fazer as minhas devocionais, as minhas orações, eu vou seguindo sozinho, porque esse negócio de relacionamento não dá muito certo. Esse negócio vai machucar a gente, esse negócio pessoal lá é meio complicado, dá trabalho, a gente começa a pensar, Deus tem cada filho, e aí a gente começa a achar que é melhor seguir sozinho. É uma autoconfiança. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu não coloquei autoconfiança. Pulei a distração, na verdade. O que é a distração? É quando a gente desvia o foco, gente. Porque muitas coisas ao nosso redor chamam a nossa atenção. E aí, de repente, a gente, sem querer, começa a se distrair com um monte de coisas que são boas.
Às vezes o trabalho, às vezes a escola, estudos, ou lazer, ou um hobby, enfim, N coisas que são boas em si, mas que quando desviam o nosso foco de Deus, e elas começam a substituir um relacionamento, a satisfação que a gente deve ter somente em Deus, elas se tornam um instrumento para endurecer o nosso coração. É a distração. E por fim, a questão da religiosidade. Quando a gente substitui Deus pela religião. E gente, sabe o que é incrível? É que tem muita gente que endurece o coração sem faltar o culto um domingo sequer. Sem faltar a sua contribuição financeira um único mês. São pessoas que caem numa rotina religiosa que lentamente vai roubando a sua alegria, e eles estão insensibilizados pela religiosidade. Porque a religião não pode substituir Deus. Muitas vezes eu tenho repetido essa frase aqui: a gente pode se esquecer de Deus fazendo a obra de Deus. Isso acontece demais. E muitas pessoas estão na igreja, mas longe de Deus. Por quê? Religiosidade acaba endurecendo o coração. São alguns motivos: decepções, pecados, circunstâncias difíceis, distração, autoconfiança, religiosidade. Eu não sei como está o seu coração. Estou falando muito sobre isso, mas é importante que a gente faça, desde já, uma autoavaliação. Como é que está o seu coração? Será que o seu coração está um pouco endurecido? O que aconteceu durante o caminho que acabou endurecendo, fazendo alguns calos aí? Porque o texto diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O coração está duro? Vamos ler o texto de Hebreus, que é esse texto base que a gente está usando hoje. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 15, é onde está a base, o argumento central dessa série. Então eu queria hoje apenas fazer uma reflexão em cima desse texto de Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 15. Veja só o que diz ali: assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Qual é o contexto dessa história, desse texto de Hebreus? Hebreus é um texto escrito para cristãos, há cerca de 40, 50 anos depois de Cristo. Só que ele é escrito para cristãos que conheciam muito bem a história hebraica, a história de Israel, e esse escritor de Hebreus levanta um cenário, ele relembra um episódio da história de Israel que foi registrado no Salmo de número 95 e que remonta a Êxodo capítulo 17, que é o que? A peregrinação de Israel pelo deserto. Quando Israel saiu como povo escravo do Egito
e durante 40 anos peregrinou pelo deserto até entrar na terra prometida. O escritor aos Hebreus lembra aquele período de peregrinação e diz o seguinte: olha, não sejam como aquele povo, porque aquele povo que morreu no deserto, morreu porque o seu coração estava endurecido. E por que estava endurecido? O texto de Êxodo nos diz que quando Moisés entrou, quando o povo entrou no deserto, eles estavam no início da caminhada, mas logo nos primeiros dias começaram a olhar para Moisés e falar: Moisés, está faltando água. Moisés, está faltando comida. Moisés, está muito calor. E eles começaram a reclamar. Parece que não entenderam muito bem a quarta lei da guerra na selva, que o meu amigo Marcelo me ensinou, que diz o seguinte: aprenda a suportar a dor, o desconforto e a fadiga sem queixar-se, e seja moderado nas suas necessidades. Quarta lei da guerra na selva. Se Moisés estivesse lá, ele ia dar a quarta lei da guerra na selva para esse povo. Mas o fato é que Êxodo capítulo 17 diz o seguinte, que Moisés chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós? Eles, passando por necessidades, começaram a reclamar de Deus, a desconfiar do cuidado de Deus para com eles, pedindo água, e Deus deu água, mas chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Massá é uma palavra hebraica que significa provação, e Meribá é uma palavra hebraica que significa rebelião. Isso ficou na história de Israel, essa insensibilidade espiritual do povo. E aí o escritor aos Hebreus, muito tempo depois, vai escrever essas palavras: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E ele diz: como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto tudo o que eu fiz. Gente, ele está usando então um episódio da peregrinação para fazer um paralelo com a nossa própria peregrinação. Em Hebreus, a peregrinação de Israel no deserto, rumo à terra prometida, é um símbolo da nossa própria peregrinação como cristãos nesse mundo rumo ao céu. Os perigos que rondaram o povo de Israel no deserto são os perigos hoje que nos rondam na nossa caminhada espiritual. E é por isso que esse escritor disse: olha, não façam como eles fizeram. Os conselhos que ele vai dar para esse povo de cristãos, esse grupo de cristãos, que muito tempo depois tem aquela história como background, como pano de fundo, servem também para nós hoje. Quais são esses conselhos que Hebreus, o escritor aos Hebreus, dá então para evitar o endurecimento do coração? Quais são os conselhos? Vamos a eles, são 5, rapidamente. Primeiro conselho é quando logo no versículo 12, depois de citar o texto da história em Êxodo, ele vai dizer: cuidado, irmãos. Ele começa o texto falando: cuidado. E essa palavrinha, cuidado, ela nos dá uma impressão de que ele está querendo de nós o quê? Uma atitude de vigilância, uma atenção redobrada, uma reflexão permanente. É uma atitude de vigilância, gente. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não fica numa atitude de vigilância. É engraçado que o texto de Hebreus diz, ele termina falando da experiência de Israel no deserto, dizendo assim: Deus disse na sua ira: jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, o período de deserto é um período de descanso? É um período de peregrinação, de luta. Descanso é quando chegar aonde? Na terra prometida. No nosso caso, descanso é quando chegar aonde? No céu. Até lá, nós estamos em luta.
nós estamos ou temos a necessidade de vigilância. Olha o que o próprio escritor aos Hebreus diz no versículo capítulo 2, um pouquinho antes. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Uma coisa que me preocupa é a nossa falta de atenção. Uma coisa que me preocupa é como nós ouvimos a palavra de Deus, mas isso não transforma e muda a nossa vida. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim: meu filho, não é possível, a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. O que é entrar por um ouvido e sair pelo outro? É como se você ouvisse, ou melhor, escutasse, mas não ouvisse. Você sabe que muita gente escuta, mas não ouve. Porque ouvir é muito mais do que escutar. E o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, gente, ouçam, prestem atenção, tomem cuidado, tenham uma atitude de vigilância. É preocupante que muitas vezes a gente relaxa demais. É preocupante que muitas vezes a gente vive nesse mundo sem o menor senso de preocupação com as tentações, com os perigos que nos rondam, e a gente não presta atenção e muitas vezes cai muito fácil, desiste muito fácil, porque a gente não toma cuidado. Então o primeiro conselho para evitar o endurecimento do coração é trabalhar na vigilância do coração. O segundo conselho que ele vai dar, porque eu não posso demorar muito tempo em cada um, é o seguinte: reflita com sinceridade sobre o que move o seu coração. O texto, no versículo 10, diz o seguinte, falando da experiência de Israel no deserto: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Ou seja, é um povo que tem uma coceira de se desviar. Israel não... Bastou Moisés se ausentar por um tempo para ir receber as leis de Deus. Quando volta, o que o povo já estava fazendo? Um bezerro de ouro. E muitas vezes a gente faz bezerro de ouro na nossa vida. Ou seja, o que é um bezerro de ouro? É quando a gente se apega a ídolos falsos. O texto continua dizendo: nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. A experiência de Israel é descrita como a de um povo que não reconheceu os caminhos de Deus. A pergunta aqui seria: você hoje reconhece os caminhos de Deus na sua vida? Vamos melhorar essa pergunta? Onde que Deus está na sua vida? Faça um rápido exercício de tentar mentalizar os seus planos para daqui a 5 anos. Quais são os seus sonhos para daqui a 5 anos? O que você espera para daqui a 5 anos? A pergunta é: Deus está envolvido nesses sonhos aí? Deus faz parte daquilo que você sonha, planeja? De alguma parte, o reino de Deus faz parte daquilo que você sonha para a sua vida? Porque se a gente for ser sincero, a gente vai descobrir que muitas vezes o nosso coração, ele é movido por um monte de coisas, menos por Deus. A gente é movido por sonhos profissionais, sonhos de consumo, sonhos de estudo, sonhos em relação à família, uma série de coisas, viagens. Tudo isso move, aquece, motiva. Às vezes a gente faz um projeto profissional que nos motiva profundamente, mas a gente não tem a mesma motivação espiritual com as coisas de Deus. O texto que coloquei hoje no informativo, um texto de Jonathan Edwards, e Jonathan Edwards é chamado o teólogo do coração. Nós com certeza vamos falar muito de Jonathan Edwards durante essa série, mas ele coloca de uma forma... Eu queria que alguém me prestasse aqui um informativo. A Julinha pode me prestar? Muito obrigado, Julinha. Eu te devolvo para você comer sem problema nenhum. É 1 minutinho só que eu vou te devolver, tá bom? Olha só o que Jonathan Edwards, Julinha, diz. Preste atenção, Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: vemos as pessoas exercitarem os afetos em tudo, menos na religião. E quando ele fala de religião,
ele não está falando de religiosidade. Na linguagem do século XVIII, ele está falando de espiritualidade, o que nós entenderíamos por espiritualidade. Quando se trata de interesses mundanos, prazeres exteriores, honra e reputação, relações naturais, dedicam-se com afeto e zelo ardente. Nisso tem um coração maleável, sensível, facilmente tocado, profundamente comovido, grande preocupação e interesse. Ficam profundamente deprimidos com perdas mundanas e altamente empolgados com sucessos também deste mundo. Mas quanta insensibilidade e indiferença existem na maioria das pessoas quando se trata dos grandes, está faltando um S aí, assuntos do outro mundo. Como ficam entorpecidos os afetos. Aqui, no âmbito da espiritualidade, o amor é frio, o desejo é fraco, o zelo é pouco, a gratidão é pequena. Sentam-se e ouvem sobre a infinita altura, profundidade, comprimento e largura do amor de Deus em Cristo Jesus, de seu dom do Filho amado oferecido como sacrifício pelos pecados humanos, e conseguem permanecer insensíveis e desatentos. Não é o que acontece muitas vezes conosco? Julinho, o seu papel está de volta. Tome aí. Não é o que acontece muitas vezes com a gente? É por isso que a gente precisa refletir com sinceridade sobre o que move o nosso coração. A pergunta é: o que te empolga? Qual é a sua paixão? O que de fato faz o seu coração pulsar? E o que te motiva? Se Deus não está mais te motivando, isso é um sinal de que o seu coração está endurecido. E hoje essa palavra é para você e para mim. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o coração. Terceiro lugar, está o seguinte conselho: não ande sozinho. O texto que nós lemos no versículo 13, lá em Hebreus 3, diz o seguinte: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por que ele coloca essa frase justamente nesse contexto de desânimo na caminhada, de dureza de coração? Por que ele faz questão de dizer assim: olha, encorajem-se uns aos outros? Sabe por quê, gente? Porque andar sozinho é muito perigoso. Aquele que anda sozinho corre o risco de desanimar mais cedo. Você sabia disso? É por isso que quando uma pessoa está fazendo maratona, e aí você já viu como é que é a maratona, quando eles fecham aqui na praia, fica um monte de gente lá de fora, o pessoal já chega aqui cansadão e tal, o pessoal, vamos lá, está todo mundo gritando, motivando. É por quê? Porque depois que você está correndo 30 quilômetros, meu amigo, se você estiver sozinho, você para. Você precisa de encorajamento. É por isso que o texto está falando sobre encorajamento. Não ande sozinho. Eu aprendi desde cedo, na minha experiência com Deus, a história da brasa. E eu aprendi que brasa, longe do braseiro, ela acontece o que com ela? Ela esfria. É por isso que a brasa precisa estar onde? No braseiro. Por isso, não se afaste. Afastar-se dos irmãos é um sinal, sim, de quê? De coração endurecido. Essa história de, não, eu quero Deus, mas eu não quero a igreja. Eu quero a espiritualidade, mas eu não quero a intimidade com outras pessoas. Eu não quero compromisso com ninguém. Gente, isso é um sinal de endurecimento de coração. Quem advertiu sobre isso e falou de uma forma belíssima sobre isso foi um sujeito chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livreto Vida em Comunhão. Quem não leu, por favor, pode ler, porque esse é um livretinho maravilhoso, talvez o melhor sobre essa teologia da comunhão. Olha alguns trechinhos de Vida em Comunhão. O texto fala por si. Para o cristão, a presença física de outros cristãos deveria ser sempre uma fonte de alegria e fortalecimento. Os que não a têm por força de circunstâncias lhe dão o maior valor e anelam por ela. Todavia, muitos dos que a têm regularmente desprezam-na, esquecendo-se de que poderão perdê-la amanhã ou depois. Os que ainda podem viver em comunhão com os irmãos devem fazê-lo. Devem também agradecer e louvar a Deus por isso de todo o coração.
Uma comunhão que não suporta e não sobrevive a uma decepção, perde a promessa de comunhão duradoura e se desmancha mais cedo ou mais tarde. Deus odeia as fantasias, pois elas tornam um cristão orgulhoso e pretensioso. O cristão que idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmo que ela se torne realidade. Entra na comunhão com exigências, julgamentos, rigidez. Tudo o que não acontece de acordo com a sua vontade é considerado um fracasso. Não devemos entrar na comunhão da igreja com exigências, mas com gratidão, porque Deus já pôs o fundamento da nossa comunhão. Ele nos uniu num só corpo, o corpo de Cristo. Agradecemos a Deus o que Ele fez por nós. Agradecemos porque Ele nos deu irmãos que, como nós próprios, vivem sob seu chamado, seu perdão e suas promessas. Não nos queixamos daquilo que Deus não nos dá, mas agradecemos o que Ele nos dá diariamente. Por acaso, não basta o que nos é dado? Irmãos que, em pecado ou em tribulação, ficam ao nosso lado sob sua bênção e graça? A comunhão cristã, então, aqui é dada por Deus, não pode ser menor quando um irmão peca, quando a igreja enfrenta circunstâncias difíceis ou quando ocorrem divergências. Continuamos sendo irmãos, todos sob a graça. Lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. Esse texto é maravilhoso. Ele fala sobre a comunhão. E, gente, nós temos alguns irmãos nossos que não estão aqui mais. Eu tenho recebido alguns e-mails e eu me lembro, por exemplo, do Paulo e da Kátia. Paulo e Kátia, amigos aí do Gesto da Daia, chegaram aqui através da amizade com eles, participaram da nossa comunidade por um tempo, e o Paulo foi transferido lá para o Rio Grande do Sul. E de vez em quando ele me manda e-mail: Clinton, começa logo esse culto pela internet, porque a gente tem uma saudade enorme da igreja, mas nós estamos no Rio Grande do Sul e a gente não tem condição de participar, a gente está doido para começar a transmissão, para a gente poder estar aí juntinho de vocês, pelo menos pela internet. E eu fico vendo irmãos nossos que estão longe em outros lugares, que anelam, estão longe, não podem estar aqui, talvez doentes nos hospitais, presos na cadeia. Gente, nós temos a liberdade. E quantas vezes a gente negligencia o estar junto? E olha, o que o texto diz: podemos estar na igreja, mas sozinhos, se não nos abrimos para o conhecimento, para conhecermos, melhor dizendo, e sermos conhecidos. Muitas vezes a gente está, mas não está. A gente está, mas não se abre para a intimidade, para o envolvimento. E isso é o mesmo que estar uma brasa longe do braseiro. A gente precisa estar de verdade. É por isso que a gente valoriza tanto a questão do pequeno grupo, a questão dos grupos de interesse, de afinidade, para você estar envolvido, para você se conhecer, conhecer os outros e ser conhecido pelos outros. Porque se na igreja não houver amizade, a proposta está falida. A igreja é o lugar onde você constrói amigos. E tem que ser assim. Por isso, o conselho para o seu coração não endurecer: não ande sozinho. Quarto conselho, para a gente caminhar para o fim, penúltimo: não acumule sujeira. Olha o que o texto diz: nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou também seria uma outra tradução: pelo engodo do pecado. É o que eu disse há pouco. Muitas vezes o pecado vai tirando a nossa sensibilidade espiritual. A gente vai acumulando muito lixo, muita sujeira. Eu não sou um cara muito organizado. E aí, se você for lá na minha casa, você vai ver minha mesa de trabalho, facilmente acumula uma sujeira danada. E ao invés de eu arrumar todo dia ali, eu deixo acumular aquele sujeirão. E, gente, dá um trabalho danado. Eu tenho que perder um dia para arrumar uma mesa de trabalho. Não acumule sujeira, espiritualmente falando. Me lembro aqui da experiência do Amir Klink, naquele livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. E ele conta nesse livro uma história de um barco, quando ele estava lá no barco, né? E ele percebeu que estava, vez por outra,
vinham uns tubarões e davam cabeçada na parte de baixo do barco aí, como é que chama? No casco. Começava a dar cabeçada no casco. E ele começou a ficar incomodado com aquele negócio. Como assim? Tubarão dando cabeçada no casco do meu barco? Um belo dia ele teve a coragem, mergulhou para ver o casco. E ele descobriu o quê? Que debaixo do casco, ali, grudado no casco, tinha um monte de restos de alimento que eram jogados. O lixo que ele jogava no mar, muitas vezes vinha e grudava no barco. E aquele material orgânico atraía os tubarões que vinham e davam cabeçada. E ele descobriu o quê? Que ele tinha que periodicamente descer e fazer uma limpeza no casco para tirar aqueles restos, para evitar que os tubarões atacassem. E isso é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes a gente acumula sujeira no nosso casco. Muitas vezes a gente acumula pecado. E a gente tem que, de vez em quando, fazer uma limpeza geral. E a gente, de vez em quando, precisa limpar tudo isso. Fazer uma avaliação da vida. E ver, será que tem muita sujeira na minha vida que eu preciso limpar? E aí a gente pode evitar esse acúmulo de sujeira. Por quê? Porque acúmulo de sujeira é extremamente perigoso para endurecer o nosso coração e insensibilizar o nosso coração. O meu tio tem uma frase que ele disse numa das revistas Ultimato sobre avivamento, aquele que veio aqui, que não gosta do meu nome. Ele disse o seguinte: avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira acumulada no decurso dos anos. Será que você não está precisando desse sopro na sua vida? De repente, ao longo dos anos ou dos meses, sujeira se acumulou. E você está precisando desse sopro que venha para limpar essa poeira que foi acumulada ao longo dos anos. Não acumule sujeira, porque ela vai endurecer o seu coração. Quinto e último lugar para a gente terminar. Nunca se esqueça, então, do primeiro amor. O texto diz, no versículo 14, passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu acho muito interessante essa história, essa expressão, em que ele fala da perseverança de ir até o fim, mas em que ele diz assim, olha, a gente deve se apegar até o fim, mas aquela confiança que a gente teve no princípio. Ou seja, aquela experiência que você teve no princípio, se apegue a ela. Quem viu o filme Um Divã para Dois, sabe que no primeiro momento, a primeira pergunta que o terapeuta fez para aquele casal que estava completamente endurecido um com o outro, foi a seguinte: como é que vocês se conheceram? Como é que foi o primeiro dia de vocês? Como é que era no início? Porque geralmente no início era bom. E aí com os anos a gente foi esfriando, foi endurecendo. Então é muito importante que a gente não se esqueça das primeiras experiências, daquele primeiro fogo, daquele primeiro amor. Temos uma carta em Apocalipse que fala exatamente sobre isso. A necessidade que nós temos de voltar ao primeiro amor. Por isso, a pergunta: qual foi o seu primeiro amor? Não estou falando do seu primeiro namorado, não é isso. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Quais foram as suas primeiras experiências? Será que não é tempo de resgatar um pouco daquela espiritualidade? Ainda que você hoje viva numa outra fase, talvez até numa outra igreja, num outro momento, mas quem sabe você não precisa resgatar aquele amor, aquela paixão, aquele ardor que você tinha no início, aquelas convicções iniciais. A perseverança nos ideais iniciais da caminhada cristã é absolutamente essencial para a gente não endurecer o coração. Será que a gente consegue se lembrar dos cinco conselhos para a gente evitar o endurecimento do coração? O primeiro qual é? Cuidado, vigie. O segundo, alguém lembra? Vamos pregar de novo, né? Porque já está esquecido. Mas é assim mesmo, até eu me esqueço. Vamos ler juntos aqui? Reflita com sinceridade sobre o que move o seu coração. Qual é a sua paixão? O que te move? Terceiro lugar, não ande sozinho. Se abra, meu irmão. Se abra, minha irmã, para a comunhão. Se abra para ser conhecido e para conhecer. Se abra para a intimidade. Corra esse risco. Vale a pena. É melhor do que andar sozinho. Quarto, não acumule sujeira.
faça um check-up espiritual para você limpar aquilo que está endurecendo o seu coração. E 5, nunca se esqueça do primeiro amor. São 5 conselhos que o escritor aos Hebreus nos dá aqui hoje para a gente começar essa série. Mas pode ser que você esteja aí e você esteja assim, tudo bem. Conselhos para evitar o endurecimento do coração. Mas sabe qual é o problema? Meu coração já está duro. E eu preciso de um conselho para amolecer o coração. O que você então precisa? Será que você precisa de um novo calor? Eu dei para vocês hoje o que o escritor aos Hebreus dá, um encorajamento para não endurecer o coração. Mas se o seu coração já está endurecido, eu quero lembrar hoje a história desse filme. Quantos aqui assistiram Nárnia? O primeiro, Leão, Guarda-Roupa, Feiticeiro, ou sei lá, Feiticeiro, Guarda-Roupa, nunca sei a ordem ali, mas é isso. Que filme extraordinário. Vocês percebem que esse filme traz a história de uma rainha má. E tudo no mundo dessa rainha má é gelado. Vocês lembram disso no filme? Ele retrata a maldade como frieza, como dureza. Tudo é congelado. Tudo é branco. Não porque é puro, mas é porque é frio, é gelado, é congelado. E aí então surge um leão chamado Aslan. Esse leão é a representação de C.S. Lewis para Jesus. Claramente, C.S. Lewis escreveu Nárnia para mostrar Jesus para as crianças e ele identifica esse leão com Jesus. E há uma cena nesse filme que eu queria deixar como desafio, como aplicação final para você. Existe um momento em que aquela menininha baixinha, como é que chama ela no filme? A Lucy, né? A Lucy vai com a irmã dela para o castelo da Rainha Má. E lá no castelo estão congelados todos os amigos que ela fez naquele mundo de Nárnia. E surge então Aslan. Vamos ver o que acontece? Eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso é o que talvez hoje você esteja precisando. Vamos dar uma olhadinha? Susana, Senhor Dominus. Vamos. Precisamos revistar o castelo. Pedro vai precisar de todos que encontrarmos aqui. A minha esperança, o meu desafio com essa série é que Deus faça ouvir a sua voz, o seu sopro, e Ele possa descongelar o nosso coração, muitas vezes endurecido, duro, e a gente possa ver o que acontece aí. Não sei se vocês perceberam que quando Ele sopra, no fundo começa a batida do coração. O coração não tinha barulho, e de repente começou a vir aquele barulho, tutu, tutu. O coração começou a voltar a bater.
Nós somos cristãos, mas muitas vezes estamos congelados e precisamos desse sopro. Precisamos do desafio que Paulo nos diz em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É tempo de despertar, é tempo de ouvir a voz. E se você ouvir a voz de Deus, qual é a advertência de Hebreus? Não endureça o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes, ao longo da caminhada, por razões as mais diversas, nós acabamos insensíveis, acabamos nos distanciando de Ti, nos distanciando da igreja, nos distanciando dos irmãos, nos distanciando da intimidade. Já não nos entregamos como nos entregávamos antes, já não nos envolvemos como nos envolvíamos antes, já não nos damos como nos dávamos antes. E Senhor, hoje é o tempo oportuno, é o tempo da oportunidade de podermos ouvir a Tua voz e podermos voltar ao primeiro amor, podermos aquecer novamente o nosso coração. O Senhor não nos chamou para o sono, mas o Senhor nos chamou para sermos servos úteis, para podermos ser instrumentos do Senhor, para podermos nos doar para o Teu reino. O Senhor nos capacitou com talentos e nós pedimos que o Senhor nos ajude a não enterrar os nossos talentos, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a Te reconhecer nos nossos caminhos, a perceber qual é o Teu propósito para a nossa vida, a nos aproximar novamente do Teu propósito. Por favor, Senhor, faça essa obra, sopra, Senhor, esse sopro quente de vida sobre nós, nos desperta de um sono e nos ajuda, Pai, a vivermos a plenitude do Evangelho com paixão, com interesse, com avidez. Queremos ler a Tua Bíblia como quem come uma refeição, como alguém faminto que degusta, Pai, algo precioso. Queremos ter mais fome, mais sede do Senhor. Por favor, Pai, aquece o nosso coração, quebra o gelo, tira a sujeira, nos ajuda, Pai, a nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.